Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje nós temos um tema muito especial. Esta semana, a Semana da Esperança, está acontecendo no Brasil inteiro e na América do Sul inteira. E você faz parte de um grande movimento que envolve 8 países. Bem-vindo, bem-vinda. Essa semana tem como título Esperança além da crise. Você sabe que nós estamos ainda passando por uma crise de pandemia. Mas Deus pode nos dar esperança durante a crise e depois da crise e além da crise. Ou seja, mesmo com a crise hoje, você já pode ter uma esperança além dela. Porque Deus tem algo grande para você e para a sua família. Amém? E hoje eu quero falar sobre o tema fidelidade inquebrantável. Por isso, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, manda o link, convida mais gente e vamos juntos estudar a palavra de Deus. E agora, eu convido você para uma oração e em seguida nós vamos ler o texto ou os textos de hoje. Curve a cabeça, feche os olhos, oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade única de estudar a Tua palavra, de conhecer melhor o Senhor, as verdades bíblicas. Abençoe essa pessoa que está conectada agora, que está orando comigo. Eu entrego em Tuas mãos e que cada um de nós possa ter de fato uma fé, uma esperança, uma vida cristã inquebrantável na Tua presença. Eu entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, falando sobre fidelidade inquebrantável, eu poderia ler para você vários textos, mas apenas vou mencionar 2 passagens, uma em Atos e outra no Apocalipse. Atos 16, verso 6, fala assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, olha bem, grava essa palavra, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Não é estranho isso? Você viu que Paulo e os seus companheiros estavam indo pregar o evangelho na Ásia. E diz a Bíblia Sagrada que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregarem na Ásia. Você consegue imaginar o Espírito Santo impedindo uma pessoa de pregar o evangelho em algum lugar? Bom, para Paulo isso foi decepcionante e para outros também foi decepcionante. E até hoje, algumas pessoas quando leem essa história também se decepcionam. Mas calma, calma, não termine ainda os seus pensamentos conclusivos. Continue aqui atento que eu vou explicar algo para você que vai lhe ajudar a ter uma conclusão melhor. É o seguinte: a palavra de Deus menciona vários momentos em que pessoas e povos passaram por desapontamentos, por, entre aspas, decepções. Aqui é um desses momentos. Quando Paulo e seus amigos queriam ir à Ásia para pregar o evangelho, o Espírito Santo falou: não, não vão, agora não. É porque o Espírito Santo conhece o futuro e ele sabe a hora certa, o lugar certo e o jeito certo para pregar o evangelho. Então, ele foi conduzindo a vida do apóstolo Paulo, mesmo Paulo tendo passado por uma situação de não compreensão dessa orientação do Espírito Santo. Talvez você já passou também por uma situação dessas. Talvez você tinha um plano de viajar e de repente não deu certo. Talvez você tinha um plano de casar e de repente não deu certo. Talvez você tinha um plano de abrir uma empresa, estabelecer um negócio e não deu certo. E talvez você possa falar assim: foi o diabo, é obra do diabo e não sei o quê. Claro, o diabo também tem suas artimanhas para complicar a vida do ser humano. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não tem artimanhas, ele tem projeto, propósito, orientação, ele tem um direcionamento para você. E muitas vezes você pensou em fazer tal coisa e não fez. Não se decepcione. Lembre-se, Deus está dirigindo sua vida. Lembre-se, Deus está no comando da sua vida. Eu conheço uma música, e você também deve conhecer, que fala assim, que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. E eu diria, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Então, se em algum momento você se decepcionou com alguma situação, com alguma coisa, lembre-se, Deus está no comando e Deus tem um plano melhor para você. Se desse jeito não deu certo, calma, do outro vai dar. Se não deu agora, calma, vai dar no futuro. Deus tem a sua maneira de agir na vida da gente.
Se você ler, por exemplo, Eclesiastes 3, do verso 1 em diante, vai perceber que o sábio Salomão, inspirado por Deus, fala assim: há tempo determinado para tudo debaixo do sol e debaixo do céu. Ou seja, há um tempo determinado para cada coisa. E as coisas não acontecem como você quer, e sim como Deus quer, porque o que Deus quer sempre será o melhor para você e para mim. Amém? Entendeu ou não? É isso. Então espera em Deus, espera o tempo de Deus. E não se desaponte a tal maneira de perder a fé. E lembre-se que o desapontamento pode ser para fortalecer a sua fé, a sua caminhada cristã. Amém? E agora, com essa base que a gente já teve, eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo em Apocalipse. Vamos para Apocalipse, no capítulo 10, e vamos ler aqui alguns versos. Veja só, Apocalipse capítulo 10, está bem aqui, versos 8, 9 e 10, que diz assim: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Ó, que coisa, hein? Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Que impressionante. Você viu que eu dei uma parada assim para te fazer uma ênfase? Sabe por quê? Vou explicar para você por quê. Imagina uma comida ou uma bebida que na boca é doce, é maravilhoso, é uma delícia. Mas quando você engole e desce lá no seu estômago, é amargo. Que negócio é esse? Bem, esse texto está falando de desapontamentos, de decepções. E isso ocorreu em vários momentos da história. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, a morte de Cristo, que foi a maior bênção, a maior vitória para todos nós, foi, a princípio, naquela ocasião, um desapontamento para os discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos entenderam errado a missão de Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse dominar politicamente, dominar a cidade, dominar a região toda e ser o líder político. E como Jesus foi preso e não reagiu, apanhou e não reagiu, foi condenado e não reagiu, foi crucificado e não reagiu, para eles isso foi uma baita de uma decepção, foi um grande desapontamento. Mas o desapontamento não estava no fato de que Jesus havia morrido na cruz, não. O desapontamento estava no fato de que eles entenderam errado a missão de Jesus, ou errada a missão de Jesus. Geralmente as decepções e os desapontamentos que nós sofremos, eles vêm por uma visão errada que nós temos daquele acontecimento. Nós tínhamos uma perspectiva e uma expectativa errada, e por isso vem o desapontamento. Mas Deus está no comando, sabe? Deus dirige todas as coisas, você entende? Por exemplo, um outro momento em que eu poderia registrar como desapontamento foi em 1844, quando os seguidores de Miller, os milleritas, começaram a estudar a profecia de Daniel 8, Daniel 9, e sob o comando de Miller e de outros, eles então concluíram que Jesus voltaria à Terra no dia 22 de outubro de 1844. E como você e eu sabemos, Jesus não voltou. E sabe o que aconteceu? Uma decepção, um desapontamento. E houve, inclusive, um abandono da fé. As pessoas foram embora, as pessoas não aceitaram mais a Bíblia. Não todo mundo, mas uma boa parte. Sabe por quê? Porque eles esperavam a volta de Cristo e Cristo não veio naquela ocasião. Então veja, o fato de Cristo não ter vindo naquela ocasião não significa que Deus errou ou que a Bíblia errou. Não, significa que Deus está no controle. E que aquela decepção, aquele desapontamento que eles tiveram em 1844 foi fruto de uma má interpretação da Bíblia. Foi fruto de um equívoco que eles cometeram com base no entendimento da Bíblia. Eles erraram o entendimento de Daniel 8,14 e, consequentemente, pagaram o preço. Então, o desapontamento ele é fruto de falhas nossas,
mas ao mesmo tempo Deus transforma isso em bênçãos. Ou seja, Deus te torna mais maduro, uma pessoa mais firme na fé, uma pessoa com maior experiência com Deus, justamente por causa destas situações que nós passamos. Eu já passei por desapontamentos e acho que você também. E isso nos tornou pessoas mais fortes, pessoas com uma fé mais robusta. Amém? Não é verdade? Então o que aconteceu? Quando Jesus não veio em 1844, era cumprimento de Apocalipse 10. Você viu em Apocalipse 10? Fala que João teve a visão, ele viu um livrinho aberto na mão do anjo e ele foi orientado a pegar o livrinho e comer. Ele foi lá no anjo, pediu o livrinho, o anjo lhe deu o livro e ele pegou o livro, ele devorou, ele comeu. Devorar o livro, comer o livro, a Bíblia fala, na boca era doce como mel, mas quando ele engoliu aquilo que era tão bom se tornou amargo. Sabe o que é isso? Comer o livrinho é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos estudando a Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia com afinco, com paixão, com fome, com desejo de se alimentar verdadeiramente, então a Bíblia Sagrada é um banquete. É como se nós estivéssemos aqui sentados a essa mesa comendo. A Bíblia é o alimento, Jesus é o pão. Entendeu ou não? Então quando fala assim, toma o livrinho e come, significa estude o livrinho. Só que você vai descobrir uma promessa na Bíblia que é doce como mel. A volta de Cristo. A volta de Cristo é doce como mel, não é verdade? E eles diziam, Jesus vai voltar em 1844. Então essa mensagem era doce como mel. Mas quando Jesus não veio e houve uma decepção, houve um desapontamento, tiveram que engolir aquele desapontamento, então aquilo que era doce se tornou amargo. Entendeu ou não? E isso vai voltar a acontecer na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, vai ter pessoas que não serão salvas. E elas, muitas delas, ficarão decepcionadas. Mas sabe por quê? Porque entenderam errado a Bíblia. Porque não foram abertas hoje para entender melhor a Bíblia. E a Bíblia diz que algumas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não fizemos muitas maravilhas em Teu nome. E Jesus vai dizer para eles, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Percebeu? Ou seja, pessoas irão perder a salvação porque erraram na maneira de entender a Bíblia. Erraram e não se abriram para o entendimento melhor. Por exemplo, hoje e durante toda a semana, eu estou aqui explicando a Bíblia para você. Então você de repente fala assim, não, já sou evangélico, não preciso. Cuidado! Não, já sou católico, não preciso. Tome cuidado. Não, eu já estudei a Bíblia. Cuidado. A humildade é muito importante. A dependência de Deus é fundamental. Por mais que você conheça a Bíblia, a igreja, o cristianismo, por mais que você seja uma pessoa evangélica, isso não lhe dá o direito de rejeitar o estudo da Bíblia. Porque talvez é nesse estudo que você rejeita que pode estar a sua maior decepção e a sua perdição. Entendeu ou não? Então deixa o Espírito Santo dirigir. Se o Espírito Santo fala assim, vai, vai. Se ele fala assim, não vai, não vai. Entendeu ou não? Siga a palavra de Deus e seja humilde e aberto para receber as orientações de Deus. É isso. Então o que Deus está falando para nós hoje é que nós temos que ter uma fé inquebrantável. Ok? Se você tiver uma decepção aqui, um desapontamento ali, não pense que Deus errou. Deus não errou. Deus está querendo salvar você. Então que a sua fidelidade seja inquebrantável, não importa o que aconteça, permaneça firme na fé. Amém? Permaneça firme com Deus. Amém? É isso. Você aceita a mensagem da Bíblia? Você aceita estudar mais a Bíblia? Você aceita conhecer mais? Você aceita nascer de novo? Se você aceita, mande uma mensagem para cá e diga, pastor, eu aceito. Eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero nascer de novo, eu quero me entregar completamente ao Senhor Jesus. Faça isso. Tem um site que é assim, ó, encontreumaigreja.com.br. Lá você vai encontrar uma igreja adventista do 7º dia e vai receber estudo bíblico, abençoado serás e muito mais feliz. Oremos. Meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor nunca nos decepciona. Ajuda-nos a termos uma fé, uma fidelidade inquebrantável. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, um forte abraço e nos vemos no próximo programa com a graça de Deus.